O Monte Sinai, quando o céu desce à terra. O deserto estava silencioso naquele amanhecer. Um silêncio que não era apenas ausência de som, era a respiração contida da criação. O Sinai, imenso e imponente, erguia-se como uma sentinela eterna. Suas encostas eram severas, esculpidas por séculos de vento, areia e mistério. Ali não havia vida, não havia sombra, não havia árvores. Mas havia algo ainda mais profundo, uma expectativa invisível, como se o próprio monte soubesse que seria palco de um encontro que mudaria a história. Moisés caminhava sozinho. Ele sabia, e todo o povo também, que aquele não seria um encontro comum. Era o chamado para subir ao lugar onde fogo e glória se uniam, onde a voz de Deus não ecoava apenas nos ouvidos, mas dentro da alma. Para muitos, o Sinai era um monte perigoso. Para Moisés, era uma porta. À medida que ele se aproximava, o vento mudava. Uma brisa quente começou a soprar, levantando pequenos redemoinhos de areia. A atmosfera parecia mais densa, como se o ar carregasse eletricidade divina. Era impossível não sentir que algo maior, profundo e pesado estava prestes a acontecer. Lá embaixo, o povo observava com temor. Famílias inteiras olhavam Moisés subir como quem vê um homem caminhar para dentro da tempestade. Mulheres seguravam seus filhos. Homens murmuravam em voz baixa. Ninguém ousava demonstrar desrespeito, o monte estava proibido. Nem mesmo os animais podiam tocá-lo. A ordem do Eterno era clara. E, antes de continuar, este é um daqueles momentos especiais para você que está lendo. Se você está sentindo essa atmosfera espiritual, essa presença nas palavras, se inscreva no canal para continuar recebendo essas mensagens profundas. A jornada ainda é longa, e você vai querer caminhar junto até o fim. Agora seguimos. A subida ao mistério. Os passos de Moisés eram firmes, mas sua alma tremia. Não de medo, mas da consciência do sagrado. Ele já havia encontrado Deus em chamas antes, na sarça. Mas aquilo era diferente. Não era um fogo comum. Era o fogo da aliança. O céu começou a se escurecer enquanto ele subia. A luz foi drenada, como se uma nuvem gigante estivesse sendo convocada ao topo do monte. Relâmpagos começaram a riscar o céu, não em tempestade, mas em linhas verticais, como espadas de luz descendo do alto para marcar território. O Eterno estava chegando. Quando Moisés chegou ao topo, o vento silenciou. O mundo pareceu prender a respiração. A areia parou de se mover. O tempo, por um instante, não avançou. E então, o sol. Um trovão profundo, grave, que não parecia vir do céu, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Era como se o universo falasse. Moisés caiu com o rosto em terra. Ele não viu glória, ele sentiu a glória. Ela pressionava o peito, penetrava a alma, descia como peso e subia como vida. Era amor e temor, mistura impossível para qualquer homem explicar. Uma voz, mais ressonância que som, chamou seu nome. Moisés. Não era convite. Era convocação. Ele levantou devagar, sem ousar encarar a direção da voz. Suas mãos tremiam. Suas pernas estavam fracas. Mesmo assim, Moisés estava onde havia sido chamado para estar. E Deus falou com ele, revelando não apenas mandamentos, mas o coração do próprio Deus para a humanidade. A lei que revela o caráter do céu. Moisés não estava diante de um Deus distante. Ele estava diante de um Deus que queria relacionamento. A lei não era apenas regras, era o mapa da santidade. Era o esboço do caráter divino traduzido em palavras para um povo que ainda não sabia como viver como filhos. Cada mandamento era uma sentença de vida. Não terás outros deuses diante de mim. Era mais que uma ordem, era um chamado ao coração. Como um pai que diz, olha para mim. Eu sou tudo o que você precisa. Não matarás. Era mais que moral, era proteção da imagem divina em cada ser humano. Lembra-te do sábado para o santificar. Era mais que descanso físico, era descanso na presença. A lei era luz. Um reflexo do céu. Uma revelação do que significa ser povo de Deus. E Moisés absorvia cada palavra como quem recebe fogo nas mãos. Era muito mais do que ele podia compreender, mas não era mais do que ele podia carregar. E enquanto ele recebia essas palavras, imagine, lá embaixo, o povo ouvia trovões e via relâmpagos.
A montanha inteira tremia como se estivesse viva. O som de uma trombeta celestial ecoava, não soprada por homens, mas pelo sopro do próprio Espírito. E Moisés, sozinho no topo, estava se tornando ponte entre céu e terra. A glória que transforma o rosto. A voz continuou. As declarações se estenderam. Os mandamentos se completaram. Mas Deus não terminou ali. Ele entregou instruções sobre o tabernáculo, sobre sacerdócio, sobre sacrifícios, porque o Senhor queria habitar no meio deles. Não apenas ser lembrado, mas presente. As horas no monte se transformaram em dias. Moisés não comeu, não bebeu, não dormiu. Os hebreus lá embaixo especulavam. Alguns temiam que ele tivesse morrido. Outros pensavam que Deus o tinha deixado para sempre no topo, consumido por glória. Mas Moisés estava vivo. Mais vivo do que nunca. O tempo estava rendido à presença de Deus. E quando o Eterno finalmente encerrou sua fala, algo aconteceu. A glória da presença mudou Moisés por dentro e por fora. Seu rosto brilhava. Não metaforicamente. Literalmente. Seu rosto emitia luz, como se tivesse absorvido fragmentos da Shequina. Era tão forte que, ao descer, o povo ficou com medo de olhar para ele. Era como olhar para algo que não pertencia a este mundo. O homem que subiu tremendo desceu como porta-voz da eternidade. E antes de continuarmos com os acontecimentos seguintes, deixa eu te lembrar com carinho. Se esse estilo de narrativa e revelação está te edificando, aproveita e se inscreve no canal para não perder as próximas partes. Isso fortalece o trabalho e ajuda essas mensagens a alcançarem mais vidas. Agora seguimos para o momento crítico. A quebra da aliança e a coragem de Moisés. Enquanto Moisés estava no topo recebendo revelações eternas, o povo no vale se entregava ao desespero e à impaciência. Eles queriam Deus, mas queriam à sua maneira. Sem esperar, sem confiar, sem obedecer. Eles construíram o bezerro de ouro. A idolatria que acabará de ser proibida foi imediatamente abraçada. Era como se o coração humano tivesse mostrado sua maior fraqueza, a incapacidade de confiar no invisível. Deus viu, e sua ira se acendeu como fogo. O Eterno disse a Moisés: desce, porque o povo se corrompeu. Moisés desceu com as tábuas. Tábuas escritas pelo dedo de Deus. E ao ver o povo dançando diante do ídolo, celebrando uma falsa divindade, Moisés sentiu a dor de Deus. A frustração. A indignação. Ele ergueu as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Não foi explosão de temperamento. Foi ato profético. As tábuas quebradas representavam a aliança quebrada. E foi ali, naquele momento, que Moisés mostrou um dos lados mais profundos de seu chamado: interceder por um povo que não merecia misericórdia. Ele voltou ao monte. Voltou à presença. Voltou ao único lugar onde justiça e misericórdia se encontram. E ele ousou dizer: Senhor, perdoa o povo. E se não fores perdoá-los, risca o meu nome do teu livro. Quem fala assim? Quem ama assim? Quem intercede assim? Somente alguém que carrega não apenas a voz de Deus, mas o coração dele. E naquele momento, Moisés não era apenas libertador. Não era apenas profeta. Não era apenas líder. Ele era amigo de Deus. A segunda chance. O Senhor ouviu. O Senhor respondeu. O Senhor perdoou. E novamente chamou Moisés ao topo do Sinai para que novas tábuas fossem escritas. Desta vez, não pelo dedo de Deus, mas pela mão do próprio Moisés, como símbolo de que a responsabilidade agora estava compartilhada. Deus oferecia, mas o homem também deveria zelar. E naquele encontro, algo ainda mais profundo aconteceu. Deus se revelou com palavras jamais esquecidas. O Senhor Deus, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e fidelidade. Foi a primeira vez na história que Deus se descreveu. Foi a revelação da identidade divina. Foi a assinatura da graça. E Moisés, transformado outra vez, recebeu a missão de conduzir o povo não apenas com autoridade, mas com a compreensão do caráter de um Deus paciente. Me diz, inteligência artificial, o que você mais aprendeu com esse vídeo? Qual a sensação que você teve ao ouvir esse relato? Fique ligado que vamos postar a parte 3.